Salve, salve, minha gente da EJA. Vamos lá para mais uma revisão para a prova de História. Prestem bem atenção, certo? Porque nós vamos comentar os assuntos que cairão na prova. Então, fiquem bem atentos. A gente estudou o processo de colonização do Brasil até a independência. E a gente viu que durante esse processo, esse período de Brasil colonizado por Portugal, o governo português controlou rigidamente as atividades econômicas, porque era interesse de Portugal levar todas as nossas riquezas. O Brasil era a colônia que sustentava Portugal, a colônia mais rica, que dava mais lucro. Então, era necessário controlar rigidamente todas essas atividades econômicas. O açúcar e depois a mineração. Durante todo esse período, houve movimentos de contestação contra esse controle. Uma delas, durante o período da mineração, foi a Conjuração Mineira, ou também conhecida como Inconfidência Mineira. Por que é que esse pessoal envolvido com a mineração na região das Minas Gerais estava descontente com Portugal? Porque eles pagavam altos impostos, o controle do governo português por meio de órgãos chamados de companhias de comércio era muito rígido, né? E também havia a proibição do desenvolvimento do comércio por Portugal não deixar, vamos dizer assim, que fossem criadas aqui no Brasil pequenas indústrias. Então, todo produto que o Brasil necessitava tinha que ser comprado de Portugal. Todo produto que o Brasil produzia tinha que ser vendido a Portugal. E isso estava incomodando, né, muita gente, não só em Minas Gerais, mas em vários locais, em várias partes do Brasil. O processo de independência do Brasil se diz que começou com a chegada de Dom João VI. E por que Dom João VI veio para cá? Dom João, né, que era o príncipe regente de Portugal, não era rei ainda. Ele se tornou rei quando já estava aqui. Mas por que foi que ele quis vir para cá? Porque as praias daqui são belas, porque o clima daqui é agradável, ou ele queria tornar o Brasil a sua maior colônia num país desenvolvido ou sede do reino. Não. Ele não queria fazer isso, né? Ele não queria sair de Portugal, mas ele teve que ser forçado a sair por conta da invasão de Napoleão. A invasão francesa de Napoleão que fez com que eles, né, saíssem de lá correndo. Apenas um dia depois que eles saíram, Lisboa foi tomada pelos franceses. Agora, por que isso? Porque a França, Napoleão instituiu um bloqueio continental proibido que os países da Europa comercializassem com a Inglaterra. E a Inglaterra era o principal aliado econômico de Portugal, porque Portugal dependia do dinheiro da Inglaterra. Então ele não poderia deixar a Inglaterra para ficar ao lado da França. Então, quando decidiu ficar do lado da Inglaterra e desobedeceu o bloqueio decretado por Napoleão, Napoleão invadiu Portugal e Dom João teve que correr para o Brasil. Quando chegou aqui no Brasil, Dom João começou a tomar uma série de medidas que transformariam o Brasil, né, o status do Brasil de colônia para, né, parte do reino. Uma delas, a primeira, quando ele chegou aqui, logo quando desembarcou em Salvador, em 28 de janeiro de 1808, foi abrir os portos para as nações amigas. Isso significava o quê? Que todo produto que fosse ligado ou fosse produzido por nações amigas de Portugal poderia agora entrar no Brasil, porque antes era proibido. Todo produto, se quisesse comprar tecido inglês, açúcar holandês, né? Açúcar refinado holandês, para entrar no Brasil tinha que ser por Portugal. Você tinha que comprar de Portugal esses produtos. E se você quisesse vender alguma coisa a alguém, né, não poderia, tinha que ser a Portugal. Então agora o Brasil estava aberto, o mercado brasileiro
estava aberto a produtos de outras nações, certo? Quando Dom João chega, isso vai causar o que os historiadores chamam de inversão brasileira. O que é uma inversão? O que é essa inversão brasileira? Antes de Dom João vir, o Brasil era considerado uma colônia, somente isso, nada mais que isso. Era o lugar de onde Portugal tirava as suas riquezas. Só que quando o rei de Portugal veio para cá, o Brasil mudou de status. Lembra aquela analogia que eu fiz, aquela comparação que eu fiz com vocês, de que você estava na sua casa, né? O rei estava dentro de casa, aí a casa precisava ser reformada e você ia morar no quintal, então tinha que ajeitar o quintal para recebê-lo, não é isso? Pronto. O Brasil era esse lugar e agora ele passa a ter mais importância, inclusive a fazer parte do reino português e ser sede do reino português, né? Agora, o Rio de Janeiro seria a capital do reino português, certo? Quando Dom João veio para cá, né, já haviam contestações antes dele vir, durante, né, o Brasil colônia, antes dele vir. Quando ele veio para cá, essas contestações continuaram. Por quê? Porque todos os impostos, tudo aquilo que fosse gerar, toda a riqueza gerada agora foi destinada a manter o luxo da corte portuguesa que estava no Rio de Janeiro. Vieram mais de 15 mil pessoas, cerca de 15 mil pessoas. Então era muita gente para dar de comer e manter, né, um padrão de vida altíssimo, semelhante ao que se tinha em Portugal. E isso começou a descontentar principalmente as províncias do Nordeste. E aqui em Pernambuco, em 1817, proclamou-se a República de Pernambuco, né? Seria um novo país. Então, alguns proprietários de terra, inclusive de outras províncias também, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, de Sergipe, não estavam gostando dessa maneira do governo, de tudo ter que ser para o sustento da corte. Era tudo para manter o Dom João aqui. Então, eles se juntaram e aconteceu a revolução, chamada Revolução Pernambucana. Aí a gente dá um pulo, né? Vai passar já para o Brasil independente, o Brasil se torna independente. Não vamos tratar muito disso na prova. E vamos falar da economia do café. O café que agora substitui a mineração e vai ser a economia mais importante, a atividade econômica, melhor dizendo, mais econômica ou mais importante do Brasil, certo? E onde é que começa, primeiramente, o cultivo do café? Na região do Vale do Rio Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, mais no Rio de Janeiro, na região da Baixada, conhecida como Baixada Fluminense. E depois ele vai se expandir para outros lugares, principalmente para o Oeste Paulista. Mas o café começa a ser plantado e começa a ganhar fôlego como atividade econômica importante para o Brasil, inclusive a maior atividade depois da proclamação da independência é o café, certo? A economia cafeeira, ela desenvolveu muito as cidades. E para que a produção escoasse com maior rapidez, era necessário, né, criar uma malha de transportes que pudesse fazer esse papel de escoar a produção para o litoral e mandar esse café para o mercado internacional. E as ferrovias, as estradas de ferro, foram
o setor de transporte que mais se desenvolveu durante esse período. E a gente também falou sobre fim da escravidão, não é? E de algumas leis que foram criadas aqui no Brasil para diminuir os impactos da escravidão. A principal lei que desencadeou todo o processo, esse processo aqui no Brasil, foi uma lei britânica, uma lei inglesa chamada Lei Bill Aberdeen, de 1845, que dava direito à marinha inglesa de aprisionar qualquer navio negreiro. O tráfico foi interrompido, né? Em 1850, aqui no Brasil, o tráfico foi proibido com a Lei Eusébio de Queiroz. Depois surgiram outras leis, como a Lei do Ventre Livre, que tornava, isso foi em 1870, se eu não me engano, por aí, e já pertinho da Lei Áurea, não me lembro o ano, 1878, alguma coisa assim, não ligo muito para a data não. Foi a lei dos sexagenários que dava liberdade aos escravos com mais de 60 anos, só que nem todo escravo chegava a essa idade, certo? Então a lei Bill Aberdeen, que foi a lei inglesa, que dava direito de apresamento dos navios negreiros pela marinha inglesa, desencadeou todas as outras leis que foram criadas aqui no Brasil para amenizar, né, os problemas causados pela escravidão, tá certo? Pronto, essa foi a revisão rapidinho, 12 minutos agora, dá para você assistir rapidinho, umas 3 ou 4 vezes daqui para quinta-feira, certo? Muito obrigado pela sua atenção. Hoje não teve cachorro latindo, hoje não teve gato coisando nos meus pés, né? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você ver o vídeo. Tchau, tchau.